teoria de Darwin é composta por um conjunto de hipóteses. A principal delas é a hipótese do ancestral comum, ou seja, o Homo sapiens foi formado por pequenas mutações no DNA que foram ocorrendo em seus ancestrais. Recuando no tempo, chega-se ao ancestral comum, com os macacos, que deu origem a ambas as espécies. A hipótese do ancestral comum escandalizou os religiosos nos tempos de Darwin. Por isso, se consolidou com maior intensidade na mente das pessoas e até mesmo dos especialistas, a ponto de qualquer crítica à teoria de Darwin ser considerada como uma crítica à hipótese do ancestral comum. Vou esclarecer, neste vídeo, não toco na hipótese do ancestral comum. Vou falar somente da hipótese da seleção natural. Essa hipótese acredita no acaso como sendo a causa de pequenas mutações no DNA, quase todas prejudiciais ao organismo, mas algumas raras melhoram a chance de reprodução do animal em relação aos demais da mesma espécie. Transmitidas aos descendentes, a pequena melhoria de aptidão causaria aumento gradual na sua disseminação entre os indivíduos da espécie. A modificação passaria a ser predominante depois de centenas ou milhares de gerações. Quando essa hipótese foi formulada, nada se sabia sobre o DNA, nem tampouco como se dava a transferência de mutações para os descendentes. Quando se falava em mutações, só se tinha em mente o que se observava em cruzamentos de animais submetidos à seleção artificial, como pombos e cães. Nada que envolvesse maior complexidade. Hoje se sabe que a natureza é pródiga em complexidades difíceis de explicar. O mecanismo das mutações casuais selecionadas pela natureza foi comprovado por meio de experiências. É um fato. Porém, o que foi comprovado foi algo mais simples, que se pode chamar de adaptação ao meio ambiente. Então, onde está o erro? O erro é considerar esta hipótese da seleção natural como sendo a única que explica todas as modificações nos organismos. Esse erro não foi cometido por Darwin, que cogitou a existência de outros mecanismos, além da seleção natural, ainda desconhecidos. O erro foi cometido por quem? Pelos darwinistas modernos, que, ao invés de procurar esses outros mecanismos, viajaram na maionese da certeza e se fixaram na crença em uma regra geral de que a seleção natural explicava tudo. Marco Polo, então dá um exemplo aí de modificação que não pode ser explicada pela seleção natural. Eu já fiz um vídeo sobre a evolução da placenta, cujo título é Graças a um vírus você não bota ovos. Um mistério que os darwinistas não conseguem explicar e inventaram uma hipótese que parece piada, mas eles levam a sério porque, neste caso, estão encurralados sem resposta. Botaram a culpa em um vírus para explicar o surgimento repentino de algo que não pode ter surgido de forma gradual. Há muitos casos como a placenta em que houve não uma, nem duas modificações simultâneas, mas sim um monte delas. O olho, por exemplo, capta bilhões de fótons, mas só algumas centenas são utilizadas de fato pelo cérebro para formar a imagem. Você sabia? Pouco se sabe sobre isso ainda, mas se sabe que não é o olho que enxerga, mas sim o cérebro que faz um trabalho de interpretação a partir de uma fração mínima de inputs recebidos pelos olhos. Para o olho evoluir, o cérebro precisa evoluir ao mesmo tempo. Cada pequena aptidão conquistada pode exigir dezenas, centenas ou milhares de acidentes no DNA simultâneos. Marco Polo, que seja assim, qual o problema? Basta o acidente ocorrer uma vez e ser repassado adiante. Não é bem assim. O problema é que hoje se sabe que a reprodução sexuada só permite repassar para os descendentes metade do DNA. Assim, não adianta ocorrer um acidente altamente improvável em vários genes de um indivíduo, porque só a metade desses genes vai ser passado aos descendentes. Metade não funciona. Ou vai tudo, ou o acidente não passa para os descendentes. É assim a natureza. E os darwinistas sabem disso. A conclusão é simples. A seleção natural só pode fixar mutações em um ou dois genes que se modificam. Não é capaz de explicar acidentes genéticos que precisam ocorrer em vários genes simultaneamente. Uma outra descoberta da ciência foi uma espécie de checkmate para a seleção natural. Comentei sobre essa constatação em outro vídeo, cujo título é Darwin, um ancestral comum.
Processos complexos de difícil explicação, como o olho, não ocorreram só uma vez. Os moluscos, suas 100 mil espécies, apresentam olhos em todas as fases evolutivas, desde as mais primitivas até olhos bem melhores que os nossos, como o dos polvos, um animal dos mais primitivos, com 500 milhões de anos. Outro mistério. Isso significa que a evolução do olho é algo corriqueiro, não foi resultado de um acidente bem raro, mas de alguma força que ocorreu em milhares de espécies, milhares de vezes. O que isso significa? Significa que está havendo uma mudança radical nas crenças dos cientistas sobre o mistério da vida. Eles estão percebendo que a hipótese da seleção natural não é suficiente para explicar episódios de macroevolução, como é o caso da placenta. Estão começando a cogitar hipóteses até então consideradas esotéricas. Vários dos mais eminentes cientistas passaram a afirmar que o universo está fervilhando de vida, e pelo menos parte dela, vida inteligente. O biólogo Christian de Duve foi ainda mais além, chamando a vida de uma necessidade cósmica. Quem revela essas coisas não sou eu, mas Paul Davies, um físico ortodoxo e ateu. Eu fiz um vídeo cujo título é A Nova Visão do Cientista sobre a Origem da Vida, para mostrar o quê? O que ele disse em seu livro O Quinto Milagre, um livro para leigos que eu recomendo a todos que desejarem entender mais do assunto. Marco Polo, mas então como é que ninguém fala nessas coisas na escola? Aí é que entra a viagem na maionese da ciência. Siga acompanhando o canal, inscreva-se e clique no sininho e em todos para não perder os próximos vídeos. Até o final do ano vou atender a sua curiosidade.